E é ótimo agora que a gente esteja nesse momento, né? Acabamos de falar aqui com a Emicida, já demos a nossa relaxada nesse clima, para a gente falar com uma convidada maravilhosa que vem por aí. Eu tive a oportunidade de conhecer ela uma vez, assim, por poucos minutos. Eu falei, gente, que mulher é essa? Eu fiquei apaixonada e tive também a honra de ser vizinha de coluna, as duas falando sobre maternidade em uma revista. Então, a gente vai falar com a Denise Fraga para saber sobre empatia. Existe uma maneira de exercer a empatia? Vamos falar com a Denise, nossa convidada. Bem-vinda. Tudo bom, Denise? Bem-vinda. Tudo, querida. Tudo bom? Rafa, eu estava me lembrando exatamente desse nosso encontro. Que foi tão... A gente se viu por pouco tempo e foi tão bom, né? Eu saí... A gente teve uma empatia. Eu saí stalkeando ela. Eu falei, gente, eu preciso saber mais dessa mulher, que pessoa incrível. Eu conheço, né, a carreira e tal, mas fiquei muito encantada. E eu só vou dar essa introdução aqui com você sobre empatia, que é uma reflexão da Djamila Ribeiro, quando ela fala de empatia, que eu achei muito pertinente, que ela disse que o empatia não é apenas você estar próximo do outro, conviver, né? Mas sim entender as origens daquela pessoa, né? Você entender a realidade daquela pessoa. E muitas vezes, a única forma da gente fazer isso é estudando, é se formando, entendendo mais sobre essa realidade. Então, todas as questões, né? Quando a gente vai falar sobre racismo, sobre homofobia. Então, assim, como que a gente entende esse universo para produzir empatia? Estudando. Então, assim, minha pequena contribuição aqui é procure, estude, a internet está aí, né? Os livros estão aí para a gente entender as origens, a cultura, as dificuldades de cada realidade, para a gente poder, aí sim, né? A gente nunca vai ter aquele lugar de fala, né? Vai estar naquele lugar, mas, poxa, quanto mais a gente souber, mais, falando de uma forma fofa agora, mais nosso coração fica molinho para a gente ter atitudes, né, empáticas. É exatamente isso. Procure saber, né? O Emicida falou agora, aliás, sou fã do Emicida. Adoro ouvir você sempre, porque eu acho que ele fala uma coisa muito importante agora, e ele sempre fala isso, essa coisa da atenção, de viver com atenção. Essa questão da empatia como exercício, né, que você falou, e vem da racionalidade, vem de você ir atrás do conhecimento. Muitas vezes eu acho que a gente acha que esses sentimentos como alegria, amor, empatia, essa palavra está tão usada que eu fico até com medo da gente perder a empatia pela palavra empatia. Mas, enfim, a empatia, a gente acha que esses sentimentos, às vezes, não precisam de exercício, de uma força técnica. A gente usa a nossa criatividade toda no nosso trabalho, para quem paga o nosso salário, para quem dá o nosso din-din, o nosso ganha-pão. E eu sinto, Rafa, que a gente destina a pouca criatividade para a nossa vida, para os dias comuns e, portanto, para a nossa felicidade. Perfeito. A gente gasta tudo no nosso trabalho, às vezes a gente chega em casa, quando a gente chegava em casa, né, agora a gente está muita gente trabalhando em casa, mas a gente chega em casa, a gente veste o chinelão e às vezes a gente se larga no sofá e larga a nossa existência. Eu acho que uma coisa que a gente tem aprendido com esses dias que tem nos distanciado das pessoas é o quanto que a gente precisa do outro para se reconhecer. Né? Porque você só é o que você reverbera. O outro ajuda você a saber quem você é. Inclusive, eu acho que a nossa geração vive... A nossa geração, imagina se eu sou da mesma geração que você. A minha geração, especialmente. Eu acho que antes dessa pandemia, agora com certeza a gente já ficou para a história. 2020, né? Vai dar um selinho para a gente. Eu vivi 2020, se Deus quiser a gente vai ter eu sobrevivi a 2020, né? Mas eu acho que antes eu falava que a gente ia ficar para a história
porque nós vivenciamos uma grande transformação de comportamento que foi a tecnologia na nossa vida, que deu essa acelerada, que viramos todos, eu me sinto assim, eu acredito que muitos de vocês também, aparelhos 110 ligados nos 220, sem manual, sem poder queimar. E isso, essa velocidade nos dias, ela compromete sim a nossa gentileza, a nossa educação. Eu tenho uma historinha que eu tive 3 dias de Facebook, porque eu acabei entrando no Facebook, eu tinha muita resistência, porque meu filho falou para mim, mamãe, para de falar mal daquilo que você não conhece. E quando eu entrei no Facebook, eu ficava muito ansiosa, porque eu não conseguia responder às pessoas, eu queria tomar cerveja com todo mundo, mas eu não conseguia responder tantas mensagens, dar atenção para aquelas pessoas, porque eu gosto mesmo de uma conversa. E aí uma amiga falou para mim assim, não responde, Denise, não é para responder. E eu me dei conta, eu falei assim, mas então ter Facebook, estar na rede, significa ser mal educado? Sim, mais ou menos. A tecnologia, ela compromete mesmo a nossa educação. E eu fico pensando como a gente está sendo reformatado, como a nossa atenção está estragada nesse multi todo dia, como a nossa atenção ficou fragmentada e menos afetuosa, portanto, diante da quantidade e diante de uma coisa que eu acho muito importante, que a gente está acostumado a falar, como eu estou falando aqui, sem ver a reação de quem está me ouvindo. E ao não ver a reação de quem está ouvindo, a gente ouve comentários depois, e muita gente nos teclados exercem os seus seres também com essa distância do outro, porque vamos combinar que um dos grandes ingredientes da rede é a covardia, é você não ter o outro ali na sua frente. Então, uma das coisas que molda a nossa fala é o interlocutor, é quem a gente está vendo, como a pessoa está recebendo, o jeito que você vai falar. Na verdade, escutar uma pessoa é principalmente escutar o que ela não falou, é escutar o que a baixada de olhar, o pequeno alfabeto humano, esse alfabeto que a gente está ficando destreinada, né? A gente está perdendo esses olhares. Então eu sinto que a gente precisa remar contra. É um rio caudaloso e que a gente está se reformatando. E quando você me pergunta se a gente pode exercer, no sentido de exercício de empatia, eu acredito que sim. E eu acho, tem uma historinha, eu não sei se vocês sabem, mas eu soube há uns anos atrás, mas eu acho muito louco que isso não seja nos ensinado na escola, que eu não sei se vocês sabem de onde vem o ordem e progresso da nossa bandeira. Ele vem de uma frase positivista, uma frase do filósofo francês positivista Auguste Comte, que é amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Ou seja, você ama uma coisa, ordem, você se organiza, se ordena para aquilo progredir. Amor, ordem e progresso. Eles estão completamente ligados. Tiraram o amor da bandeira. Eu acho isso um ato falho muito impressionante, porque é como alguém, e eu te juro que eu já pensei nessa reunião, dessas pessoas em volta ali da bandeira, falando, não, vai ficar muito apertado, não, tira o amor, tira o amor. Amor é óbvio, amor todo mundo tem. Lê do engano. No mundo que se pautou por tudo sendo justificado por dinheiro, pelo se vir aí, pelo deixa eu garantir o meu, né, numa sociedade muito cruel de corrida pelo ganha-pão e sem uma garantia de vida digna para as pessoas, o que aconteceu? O amor virou uma coisa em segundo plano. Amor quem tem. Por isso que precisa de exercício. E eu tenho feito uns exercíciozinhos
durante os dias, que é tipo uma bobagem, assim, tipo, a pessoa me deseja bom dia e eu falo para você também. E a pessoa leva um sustinho, porque a gente está tão embotado, tão letárgico, que a gente é capaz de... Eu acho tão curioso quem entra no lugar e fala bom dia. Eu, como atriz, dá vontade de falar assim, volta a cena tá errada, tá no tom, não tá no tom certo. Você falou com a inflexão errada. Como alguém que quer que eu tenha um dia bom, me deseja bom dia. Não é? E a gente não percebe o que a gente é. E aí, quando você fala para você também, você lembra aquela pessoa que o que ela está te desejando é que você tenha um dia bom e que a gente está ali. Esse exercício de presença, aliás, te agradeço, Rafa, adorei me abraçar a criancinha na casa da minha avó. Você fazer preciosidades como essa, de criatividades com os dias. E não é nem nada, não é sugerir uma meditação. As pessoas podem achar zen demais, né? As pessoas estão muito aceleradas, elas estão com muito pouca paciência. Mas eu sinto que a gente precisa fazer um exercício real de paciência e, sobretudo, de criatividade nos dias, de sedução com o outro. Você sabe, eu estava no aeroporto do outro dia e eu tinha saído em um voo diferente do meu marido, precisava me falar com ele, eu estava com o celular descarregado, o carregador na mala e eu não conseguia falar com ele. E eu fiquei desesperada, procurei um orelhão, não existem mais orelhões nem em aeroportos. Enfim, eu falei, vou pedir o celular de alguém emprestado. Virei para um rapaz que estava com o celular sentado numa mesinha e falei, posso te pedir um favor? Ele virou para mim e falou assim, não. Eu falei, eu te juro, me deu quase um prazer ao invés de uma indignação, porque eu falei, não é possível, esse não me escapa. E aí eu virei para ele, eu poderia ir embora, mas aí eu falei, não, é isso que a gente precisa ir. E aí eu virei para ele e falei assim, não, você não sabe nem o que eu vou te pedir. Aí ele virou para mim e falou assim, o que você quer? Eu virei e falei assim, contei para ele a minha história. Aí ele me discou, me deu o telefone e ele viu eu falando com meu marido. E aí ele falou assim, eu vi na cara dele a aflição, que ele compactuou comigo a aflição. E nesse momento eu vi esse homem, parecia um filme de ficção científica. Eu vi esse homem sair daquele modo autômato e sair e vir para a vida. Eu nunca vou esquecer esse homem, porque esse homem foi batizado por mim de humano online offline. Aquele que está acostumado a... Deseja compartilhar a localização? Sim. Tanana. Não. Obter. Ele está acostumado a clicar a ponto de falar, posso te pedir um favor? Não. Então, a gente precisa de exercício, porque a gente está sendo reformatado. Eu acho que a gente tem que ter criatividade nos dias, coragem para fazer esse exercício de presença com o outro, de se colocar intensamente numa coisa que é muito legal, e não é para ser legal com o outro não, é para ser divertido para a gente mesmo, para a gente estar em presença na vida, intensamente, no jogo, atento ao outro, com sedução, com maneira de levar melhor os dias, da gente estar na praia, todo mundo na mesma praia, na tentativa de, pelo menos, né? Então eu acho que é isso, eu acho que eu estou extrapolando meu tempo, porque era tão pouquinho, eu acho que eu recebi uma mensagem aqui, mas eu não sei, Rafa, você está aí para me dizer se eu posso falar mais? Não. Super, tô amando aqui, amando essa reflexão, e acho que você falou algo que conectou exatamente com o que a Emicida falou, reformatar, né? A gente atualiza o tempo inteiro os nossos gadgets, os nossos tablets, a versão 3.0. Qual é a nossa versão diante de tudo isso, né? Como que a gente se reformata? Porque a gente acha que está evoluindo, que está ficando, né, cada vez mais apto para mexer com as tecnologias, mas, na verdade, quando a gente não reformata as nossas conexões, a gente está ficando aquele modelo antigo. Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade
para isso, assim, vivendo esse tempo tão desafiador, tão terrível. Tantas pessoas morreram. Uma época que se a gente não está ligado no coletivo, acorda aí. E na hora que você se sente ligado no coletivo, você naturalmente ativa o seu ser transformador. Sim. O seu ser capaz de fazer alguma coisa por nós todos, estar em sintonia com esse pertencimento a um grupo que somos todos e com diferenças abissais, portanto a gente precisa lutar por um mundo mais justo. E quando a gente passa, né, como nós já passamos por tantas crises econômicas, a gente não olha tanto para o outro porque a economia dentro, né, dessas, como você diz, né, desse abismo, né, social, então uns vão se virando tal, mas essa nossa crise foi uma crise de saúde e de vidas, né, e aí que a gente percebe que o valor dessa vida, quantas pessoas perderam, né, pessoas próximas, seus amores, suas avós, suas mães, suas sogras. Então, que a gente faria com mais tempo, e se a gente pudesse prever que em algum momento elas vão partir? Eu acho que os seres humanos, dentro dessa pandemia, a gente fica com uma noção de finitude, que eu acho que como meio de proteção, a gente esquece da finitude, né? É o dia após o outro, é meu compromisso, é o meu Trello, é isso, e a gente esquece da finitude como forma de proteção. Mas... E a vida é tão maior, né? Poxa, os únicos animais que receberam a noção de finitude foi a gente não vai fazer nada com isso, aproveitar, né? Porque a gente não sabe, a gente sabe o que vai acontecer, não sabe quando, então como que a gente pode honrar a nossa finitude com amor, né? Isso, e eu acho que a gente precisa realmente abrir os ouvidos, a paciência, não é fácil não, viu? Eu sei, mas assim, você tem que falar, escuta, Denise, escuta o que ele está falando, Denise. Escuta de novo. Denise, se concentra, escuta. Porque a gente está assim, ó, ai, que papinho, vamos logo, aí tem que passar aquela mensagem, não sei o quê, tem que fazer aquele depósito, tem que fazer não sei o quê, tem que não sei o quê, é isso. A gente está estragado. E a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa estar junto de novo, numa vida mais plena. Quando você falou agora, e eu me pus na casa da minha avó, Rafa, eu falei, caramba, a gente tem que voltar mais para esse lugar de brincar. A vida é tão maior, a gente tem tanta coisa para fazer de bom, e a gente está sendo às vezes convencido de que o nosso ser é um ser vil, é um ser que está defendendo o seu em detrimento do outro, e nós somos solidários por natureza. Eu gosto muito de uma frase do Paul Singer que fala assim, o nosso grande desafio é nos equilibrar entre a nossa necessidade, nosso instinto de sobrevivência e o nosso instinto de solidariedade. Eu adoro que ele coloca a solidariedade como instinto, e mesmo que queiram nos convencer do contrário, nós somos por instinto seres solidários. Se alguém cai aqui do meu lado, eu faço assim para amparar. O meu corpo é solidário na ajuda. Então eu acho que a gente tem que batalhar só para ser nós mesmos, a nossa potência humana, né? Perfeito, Denise. Ai, tão gostoso te ouvir, adorei aqui a sua participação. Obrigada. Tô vendo, não sei se são cerejeiras aí atrás, você está num lugar tão lindo que trouxe até uma natureza indoor. É um papel de parede, é uma pintura do Van Gogh que chama Florescimento, que eu adoro. Olha aí, que lindo. Então que a gente... É um papel de parede, não é um Van Gogh que eu jamais teria. Mas que bom que a gente floresça assim, então, né? Que a gente floresça. Sim, sempre. E assim, né, como a natureza, que a gente passe pelos nossos invernos, nossos outonos, caiam, a gente fica lá pelado, né, esturricado, mas depois vem a primavera e eu tenho certeza que estamos chegando perto de uma... Eu acredito, eu sou otimista, eu acredito que teremos um futuro
melhor. Acho que essas Eu reflexões tão também, doídas, Rafa. as reflexões tão doídas, tem que nos levar para algum lugar, né? Não, e eu sou uma otimista crônica. Eu acho que a gente está evoluindo apesar de tudo. Eu queria Também tô. agradecer ao B2W, tá? E a Obrigada. todos vocês. Muito bacana. Um beijo imenso para vocês. Cuidem-se e cuidem-se dos outros. Que linda. Obrigada, Denise. Obrigada por participar Beijo, aqui com a querida. gente.